Boa tarde, tudo bom? Então, nós vamos continuar com nossa conversa, né, abordando esses temas todos da biologia celular. É importante ressaltar que nós não estamos fazendo um curso à distância, mas nós estamos conversando sobre os temas que serão abordados quando as coisas se normalizarem, né? Eu acho importante nós mantermos uma certa rotina, tanto para que nós não fiquemos sem ter muito o que fazer, né? E também para que não fiquemos muito expostos a informações, à internet, etc. E também para que possamos desenvolver uma rotina, né? É importante nesse momento de isolamento e afastamento social, né? Manter uma rotina, né? Então, eu pretendo, inclusive, fazer todas as minhas aulas até o final do curso, transformá-las em vídeo, independentemente se voltar ou não o semestre antes do que nós pensávamos, né? Para mim está sendo muito interessante porque eu estou conseguindo observar o que realmente importa, estou fazendo uma autoanálise das minhas aulas, estou tentando melhorá-las, ver onde eu devo, o que eu devo salientar mais, o que eu não devo, enfim, para mim realmente está sendo muito útil essas gravações aqui para o meu próprio aprimoramento. E espero que vocês estejam assistindo, conseguindo assistir às aulas e entendendo alguma coisa, né? Segundo, eu gostaria de salientar a vocês novamente que essas aulas e os exercícios que eu estou enviando não são obrigatórios. As aulas não são obrigatórias, não, o assistir das aulas não é obrigatório e nem o fazer dos exercícios. Infelizmente, essa disciplina é muito complexa para ser feita em EAD, né, em ensino à distância, porque, pelo menos como ela é configurada, né, na nossa universidade, né, porque para toda aula teórica tem uma prática, né, e faltaria prática. Eu gosto muito de escrever na lousa, então muita coisa não há nos slides, muita coisa que eu complemento em lousa, etc. Né? Tá bom? Então nós vamos para um segundo módulo, nós vamos começar a entender, tentar, né, começar a entender como a célula se estrutura, através do que, né, a célula se estrutura e consegue exercer suas funções. Né? Existe um pequeno histórico aqui no começo, se vocês quiserem se inteirar mais, né, eu, esse trecho aqui é de uma fonte de uma revisão sobre história da ciência. O endereço está aqui, vocês podem consultar se vocês quiserem. Né? Mas, bem mesmo antes de Aristóteles, né, muitos se perguntavam, né, como se dá a vida, né, como se origina a vida. Né? A partir do momento que nós adquirimos essa autoconsciência de nós mesmos, a pergunta é meio que inevitável, né? Como se originou a vida? O que que há a vida? Qual é a finalidade da vida? O que somos? Para onde vamos? Etc. Né?
A biologia celular, né, tem a resposta, né? Ou seja, né, são graças às biomoléculas que nós conseguimos originar uma célula viva. Os bloquinhos de construção, os tijolos que fazem a célula são chamados biomoléculas ou macromoléculas. São moléculas relativamente grandes e complexas, né? Além deles construírem a célula, eles também possibilitam as funções celulares. E quais são essas biomoléculas, ou essas macromoléculas? Muitas nós já começamos a abordar em outras aulas, né? Naquelas aulas sobre a síntese pré-biótica e depois sobre a, a origem da célula, origem e evolução das células, né? A primeira delas que nós podemos falar é o DNA, né? Que é essa dupla fita aqui em alfa-hélice antiparalela, né? Que guarda todas as informações genéticas para a criação de outra célula e outro ser, né? Então é no DNA que se tem as informações genéticas, né? O problema é que o DNA, o problema não, a questão é que o DNA tem várias receitinhas, né? Tem a receita do bolo de laranja, tem a receita do espaguete, a bolonhesa, tem a receita da pizza portuguesa, vamos por assim. Mas nesta biblioteca aqui, a receita não pode sair daqui, né? Então, nós temos que copiar a receita, como eu já disse a vocês. A cópia das receitas é feita, a gente pode dizer que a cópia da receita é o RNA, que é uma outra biomolécula. O RNA guarda muitas semelhanças com o DNA, né? Eles possuem uma diferença na sua pentose, no seu açúcar, e também uma base diferente, né? Além disso, eles não se, na maioria das vezes, lógico, eles não são uma dupla fita, né? É uma fita única de RNA. Mas são moléculas muito parecidas, quimicamente falando, mas pequenas mudanças provocaram enormes diferenças em suas funções, né? Temos as proteínas, que é o produto, né, da transcrição do RNA e da tradução desse RNA. Essas proteínas são, na verdade, o que nós queríamos preparar, ou o bolo de laranja, ou seja lá que comida for que vocês mais prefiram, né? Essas proteínas aqui, geralmente lá no ensino médio, nós aprendemos que elas possuem duas funções, né? As proteínas podem se constituir como proteínas estruturais, ou seja, elas formam estruturas celulares, como o citoesqueleto, como queratina, por exemplo, e entre outras, actina, várias outras, né? E também elas têm função enzimática, né? A função principal das enzimas é acelerar processos que, se não fossem feitos através delas, seriam muito demorados. Por exemplo, um exemplo de aceleramento de processo via enzima são as divisões celulares, a duplicação do DNA.
Se não houvessem as enzimas, ia ser uma eternidade e talvez a vida como nós a conhecemos não seria possível ou seria bem diferente. Porém, as proteínas desenvolvem outras funções, além das estruturais e enzimáticas, mas que nós não vamos entrar nesse assunto, né? Vocês têm todo o módulo de bioquímica que vai tratar muito melhor esse assunto de forma muito mais aprofundada. Nós temos a grande muralha aqui, né? Que é a membrana plasmática, a muralha da célula, né? Que é constituída por fosfolipídios, né? Que são outras macromoléculas. É importante que a célula seja isolada do meio externo, porque a célula, como uma entidade viva, ela precisa ter em seu interior um ambiente peculiar, um ambiente mais do que peculiar, um ambiente particular, né? Um ambiente que a possibilite de desenvolver suas funções independentemente do meio, né? Das condições do meio onde ela está, né? Até um certo grau, né? Então, é graças aos fosfolipídios que formam a grande, que compõem basicamente a grande parte da membrana plasmática, é que existe essa barreira seletiva, né, e faz com que o meio interno, o meio intracelular, seja completamente diferente do meio extracelular. E essa diferença possibilita que a célula desempenhe todas as suas funções lá no citoplasma, com suas condições controladas, etc. Né? E temos os polissacarídeos. Né? Os polissacarídeos são fontes de energia, no caso dos animais, no caso dos animais, o glicogênio, né? Nós acumulamos como reserva de energia, né? Nós usamos mais o ATP, mas também acumulamos glicogênio, glicose na forma de glicogênio lá no fígado, né? Se precisar. E nos células vegetais, por exemplo, nós temos o amido e também os constituintes lá da parede celular que formarão, né, a parede celular de celulose, né, das plantas. Né? Bem, a biologia celular da biomoléculas, continuando então o tema, né? Esta aula está intimamente relacionada às questões para a reflexão das aulas passadas. Né? O maior desafio de quem ensina a biologia celular, né, que é uma matéria ao mesmo tempo dita básica e apresentada ao primeiro ano, ou seja, aos ingressos, né? Mas ela é uma disciplina ao mesmo tempo complexa. Se os estudantes não virem, não chegarem na universidade com um pouco de base, né? Ou seja, na verdade, com uma base relativamente sólida, né? Então, o nosso maior desafio é dar significado às moléculas orgânicas, né? Nesse momento, para prepará-los para as disciplinas que abordarão toda essa temática com mais profundidade, né? Como química, bioquímica, biologia molecular, genética, fisiologia, etc. Né? A nós, da biologia celular, na graduação, o objetivo é auxiliar o universitário a compreender que essas moléculas, que essas biomoléculas, são unidades orgânicas, são partículas e que, apesar de não a enxergarmos a olho nu, e muito menos manipulá-las com nossas próprias mãos, né? Elas existem,
né, creio nisso, né, veja o SARS-CoV-2, né, que causa o Covid-19. Além de elas existirem, elas obedecem às leis físicas e interagem com as leis químicas do ambiente onde se localizam, né? Na célula ou fora dela, né? Então, uma vez construída essa percepção da biomolécula, uma vez construída essa lógica na cabeça de vocês, tudo fica mais fácil para compreender os processos biológicos que serão aprofundados em outras disciplinas. Bom, a nossa experiência, né, de quase 15 anos lecionando essa disciplina, até um pouco mais se eu contar o tempo que eu lecionei como pós-doutorando, né, para outros professores, os estudantes chegam com o conhecimento da sigla DNA, o ADN, RNA, o ARN, porém com total desconhecimento do que realmente são essas siglas, do que realmente é um DNA, de como realmente ele funciona, quais os seus componentes e o que esses componentes fazem para que ele exerça todas as todos os adjetivos que nós damos a ele, tá bom? Então não é uma tarefa fácil, eu confesso a vocês. É bem desgastante, mas pelo menos eu acho que a biologia celular, além do seu próprio núcleo, né, específico, que daí já seriam os tipos celulares, toda a parte de endomembranas e organelas celulares, ela também dá esse subsídio às outras disciplinas de várias áreas do conhecimento dentro do curso, né? Bom, vocês viram então que as biomoléculas praticamente são quatro, né? Os ácidos nucleicos, DNA, RNA, as proteínas, né? Os fosfolipídios e os polissacarídeos, né? Os açúcares, né? Essas quatro moléculas, elas são constituídas por bloquinhos de construção. Além delas se constituírem os tijolos de uma casa, elas se constituem de pequenos bloquinhos repetitivos. Quando uma molécula ou quando uma molécula é composta de pequenos blocos repetitivos, nós chamamos essas moléculas de polímeros, né? Então, as macromoléculas são polímeros, são feitos de unidades repetitivas. Cada unidade repetitiva é chamada de monômero. E os monômeros, logicamente, são compostos por átomos, né? Esses monômeros podem ser divididos em homo de igual, né, polímeros, como a glicose, e heteropolímeros, como o DNA e o RNA, por exemplo, ou como os aminoácidos, né? O DNA tem bases, o DNA tem uma estrutura comum a todos os nucleotídeos, porém ele possui bases diferentes, né? É a mesma coisa com a RNA. E os monômeros das proteínas são os aminoácidos, que também têm uma estrutura básica para todos eles, só que diferem no seu radical. Isso vocês vão ver bastante em bioquímica, é muito importante saber isso, né? O surgimento das macromoléculas, né, biomoléculas, possibilitou o aparecimento de sistemas funcionais integrados e interligados. O que isso quer dizer? Ele possibilitou a existência da maquinaria celular, que possibilita a reprodução, o metabolismo e a manutenção da célula, né? Então,
a reprodução, o metabolismo, a manutenção da célula, esses conceitos todos estão ligados ao conceito do que é um ser vivo. Mas afinal, o que é um ser vivo, né? Bem, continuando então esse assunto, né? Eu fui atrapalhado um pouquinho pelo meu cachorrinho, né? Pelo meu filho mais novo, o Amarildo. Ah, todas as biomoléculas, né? Elas dependem das interações atômicas, né? Quem descobriu todas essas interações atômicas, os níveis de energia, etc., foi o Gilbert Newton Lewis, né? Os átomos que constituem a matéria orgânica geralmente têm suas órbitas externas incompletas, né? Isso é muito bom, porque tornam-se altamente reativos, ou seja, apresentam uma forte tendência para interagir com outros átomos, né? Então, nós temos aqui, eu tenho certeza absoluta que vocês vão ver isso na química, né, para biocientistas, que é uma disciplina, né? Geralmente os átomos necessitam os átomos necessitam, para ficarem estáveis, 8 elétrons. Então, por exemplo, o carbono aqui, ele tem na sua primeira shell, né, no seu primeiro nível de energia, na sua primeira camada de energia, concha de energia, não lembro mais como se diz, né? Ele tem dois átomos aqui, dois elétrons aqui, um, dois, três, quatro aqui. Então ele pode se ligar com mais quatro átomos, né? Ou seja, então aqui hidrogênios ao oxigênio, por exemplo, ao carbono, por exemplo, nós conseguimos estabilizar, né, tanto o carbono quanto o hidrogênio. E assim vai, né? Então, esse conceito, né, de ligações e interações químicas é muito importante para vocês entenderem a a estrutura, né, das biomoléculas, né, como elas se estruturam, como formam os monômeros, né, os bloquinhos de construção, e como esses monômeros formam os polímeros, né, que dão origem às macromoléculas. Como há uma disciplina, né, que aborda esse assunto, eu não vou me deter aqui, tá bom? Bem, há vários tipos de ligações químicas entre os átomos, e o entendimento desses tipos de ligações leva à compreensão de como são formadas as biomoléculas, como eu acabei de falar, né? Que possibilitam a existência da vida. Este será um assunto muito sucintamente abordado em nossa disciplina, pois vocês têm, né, como já foi dito, uma disciplina específica, né, para dar essa base a vocês, né? Aqui tem uma tabelinha. Essa tabelinha eu retirei do livro do Junqueira e Carneiro, né, Biologia Celular Molecular. Temos os tipos de ligações aqui, os que mais nos interessam, né? Temos as ligações covalentes, é quando os átomos compartilham elétrons, né? Temos as simples e as duplas ligações e as triplas ligações. E aqui a energia que deve ser, por exemplo, empregada para separá-los, né? Vocês veem aqui numa ligação simples, 88 quilocalorias por mol. Aqui numa ligação dupla, eu já tenho 170 quilocalorias por mol. E aqui numa ligação tripla, 276
226 quilocalorias por mol. Bem, uma coisa que vocês precisam entender agora, no começo do curso, é o seguinte: a estrutura linear de todas as biomoléculas, sejam os ácidos nucleicos, sejam os aminoácidos, sejam os polipeptídeos, que são bloquinhos de construção de aminoácidos, e outras macromoléculas, elas se unem através de ligações covalentes. Mas vocês precisam lembrar que essas ligações covalentes são fortes, né? Então por isso que elas se unem por ligações covalentes. Mas vocês precisam lembrar que elas possuem uma estrutura, uma tridimensionalidade. E essa tridimensionalidade, ela é importantíssima para o conhecimento e para o entendimento da biologia da célula e também das moléculas. Então, nós temos ligações que nós dizemos que não são fortes, são chamadas ligações fracas ou não covalentes. Né? Temos as pontes de hidrogênio. Elas são muito importantes para dar forma, por exemplo, às proteínas, dar a tridimensionalidade, a estrutura terciária das proteínas, as ligações iônicas, as interações hidrofóbicas, que nós vimos um pouco nas outras aulas, por exemplo, como os fosfolipídios, que são moléculas anfipáticas, né? E então essas duas ligações aqui, elas são fundamentais não só para a construção das biomoléculas, mas para a configuração espacial e arquitetural da biomolécula. Além disso, as ligações não covalentes, e agora eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, elas conferem uma característica muito importante às moléculas, que é a sua plasticidade ou maleabilidade. Né? As moléculas não são... A gente usa a alegoria de Lego, bloco de construção, tijolos de construção, mas as moléculas, elas não são rígidas e elas nem poderiam ser rígidas, né? Essas biomoléculas. Elas conseguem obter um grau de deformação, né? E isso é muito importante, como nós vamos ver mais para frente no curso, né? Então, só para fixar, né, as ligações covalentes são mais estáveis, ocorre um compartilhamento entre os elétrons da última órbita, seguindo aquela teoria dos 8 elétrons, né? Os aminoácidos ligam-se por exemplo, os aminoácidos ligam-se covalentemente para formar a estrutura primária das proteínas, né? Como a liberação de água, quando há ligação de um aminoácido com outro, ele tem um nome mais chique, vamos dizer, um nome diferente, que são chamadas, essa ligação covalente é chamada de ligação peptídica. Bom, e temos as ligações não covalentes, elas são menos estáveis, porém dão grande plasticidade à molécula com baixo gasto de energia. Possibilitam alterações da forma das moléculas, montagens e desmontagens de moléculas. Isso é muito importante porque as biomoléculas, né, elas constroem estruturas que são capazes de automontagem e também de se desmontarem, né? Por exemplo, como os microtúbulos que nós vamos abordar na aula de citoesqueleto e microfilamentos. É um exemplo, né? Existem vários outros, né? E quais são esses tipos? Né? O que nós vimos aqui, pontes de hidrogênio, ligações eletrostáticas e interações hidrofóbicas. Aqui só para vocês verem, além da ligação covalente, nós temos a ligação iônica e a metálica. Né? No caso aqui nós não vamos abordar, né, as ligações metálicas. Bem,
Então, agora nós vamos falar um pouquinho, isso aqui não é uma macromolécula, mas todas as macromoléculas e todas as macromoléculas e todas as reações químicas e bioquímicas e moleculares que ocorrem dentro da célula ocorrem no meio aquoso. Então, nós temos que entender um pouquinho do que de como se comporta a molécula de água, né? Então, a célula surgiu e se adaptou no ambiente aquático há 4 bilhões de anos, né? A água é a molécula mais abundante de todas as células, sem exceção, porque a nossa origem, né, é aquática, né, e como vocês viram lá na origem da vida, os RNAs lá foram bloqueados por uma micela de fosfolipídios, né, e nessa micela havia aquele, aquele teor, né, aquático dos mares primitivos, né. Então, o interior da célula ele é aquoso, né? É uma solução aquosa, né? Bem, se nós descrevemos a estrutura plana da molécula de água, ela não parece ser polar, né? Não parece ser polar. Porém, ela é uma molécula polar. O que quer dizer isso? Essa molécula sofre uma pequena torção, como vocês estão vendo aqui, de 104,9 graus, produzindo uma polaridade nessa molécula, né? O oxigênio ele é extremamente negativo e os hidrogênios são positivos. Então, essa molécula torna-se uma molécula polar. O que isso quer dizer? Ela tem uma extremidade, né, que são onde estão os hidrogênios positivos e uma extremidade negativa. Isso é muito importante, porque essa molécula ela consegue dissociar muitas outras moléculas, né? Então, ela é caracterizada como um solvente universal, por quê? Porque, por exemplo, o sal, o sal, que é o NaCl, ele tem mais afinidade com a água do que com os seus próprios átomos complementares aqui. Então, a molécula, por exemplo, o cloro, que é negativo, ele é todo envolto pela parte positiva da molécula de água, que vocês estão vendo aqui em azul, que é a parte que contém os hidrogênios. E o sódio, que é positivo, ele é todo envolto por moléculas de água, porém interagindo com a parte negativa da molécula de água, ou seja, com a parte que contém o oxigênio. Então é por isso que ocorre essa dissociação, né? O sal se mistura na água, né? Vamos dizer assim, né? Então a água, porque influencia na configurações e propriedades das biomoléculas, né? Lembrando que não são só os fosfolipídios que possuem polaridade, que são moléculas anfipáticas. Os aminoácidos, por exemplo, possuem muitos aminoácidos, que são os bloquinhos de construção das proteínas, eles possuem propriedades polares, apolares, hidrofóbicas e hidrofílicas. Então, a proteína em meio aquoso vai adquirindo também sua forma tridimensional, regida, né, pelas propriedades da água que a envolve, né?
A água é o meio onde ocorrem todas as reações metabólicas celulares e as moléculas de água, como já falei para vocês, são consideradas solvente universal. Ela penetra entre as partículas do soluto, que pode ser um sal, um açúcar, gases, etc. Quando penetram na partícula, as moléculas de água promovem a separação dessas partículas, né? Dissociando-as, né? E a mistura formada é chamada de solução. Então, elas são capazes de separar, né? Separar elementos, às vezes elementos inorgânicos, por exemplo, como o sal aqui, né? O cloreto de sódio, e, e isolá-los através das suas propriedades aqui polares, né? É uma molécula considerada dipolar, que ela tem dois polos. Então, notem aqui, aquela está com as perninhas abertas, né? Como eu falo com meus estudantes, né? Rodeando toda a eletronegatividade do cloro, né? Porque quando ela está com as perninhas abertas, elas estão o que? Interagindo com a parte positiva, né? A água, a parte positiva da água está interagindo com a parte negativa desse átomo aqui. E aqui é o contrário, né? Elas estão de cambalhota, vamos dizer assim, né? Com as costas, que são a parte negativa, se interagindo com o átomo positivo. E assim a gente consegue um equilíbrio entre essa eletronegatividade e essa eletropositividade. E lembrando novamente, a associação do cloro com o sódio é menor na presença da água, porque eles tendem a interagir muito mais com a água do que com os seus átomos que poderiam se complementar aqui. Tá bom? Então, segundo algumas teorias, define-se uma entidade como um ser vivo que exibe todos os seguintes fenômenos pelo menos uma vez durante a sua existência, né? A primeira característica, então, seria o desenvolvimento, né? A passagem por várias etapas distintas e sequenciais que vão da concepção à morte. Uma segunda característica definidora de uma entidade viva é o crescimento, absorção e reorganização cumulativa de matérias oriundas do meio, com excreção dos excessos e dos produtos, entre aspas, indesejados, né? Dos produtos tóxicos, né? A terceira característica seria o movimento, tanto o movimento intracelular como o movimento propriamente da célula, né? Então, movimento em meio interno, dinâmica celular, acompanhado ou não de locomoção no meio ambiente. A quarta característica seria a reprodução, a capacidade de gerar entidades semelhantes a si própria, né? A quinta característica seria respostas a estímulos, ou seja, a capacidade de sentir, né, de detectar e avaliar as propriedades do ambiente e de agir seletivamente em resposta às possíveis mudanças em tais condições. Evolução, né, a adaptação, a capacidade das sucessivas gerações transformarem-se gradualmente e adaptarem-se ao meio.
Lembrando que a adaptação ocorre no indivíduo, né? Depois que vai ocorrer a adaptação na população, mas a seleção sempre é em cima de um indivíduo, né? Então, essas 6 características aqui, desenvolvimento, crescimento, movimento, reprodução, respostas a estímulos, né, ou perturbações externas e a capacidade de adaptação definiriam o que é um ser vivo. E todas essas características aqui dependem das biomoléculas, né? Ou seja, para que haja o desenvolvimento, eu preciso de material de construção, né? Esse material, esses bloquinhos de construção, são feitos através das biomoléculas, como o crescimento também, a reprodução. Eu tenho que duplicar muitas vezes o RNA. Resposta a estímulos, eu dependo de receptores da membrana plasmática e de uma série de outras proteínas para que a resposta ao estímulo aconteça, e a adaptação também está relacionada a todas as biomoléculas que nós já mencionamos, né? No caso, estou me referindo à célula, não a um organismo propriamente dito, mas todos eles precisam, tanto a célula quanto aos organismos, ao menos uma vez durante a sua existência, apresentarem essas 6 características aqui. Bom, aqui a gente já trabalhou bastante, né? Em outras aulas, eu vou passar rapidinho por essa figura aqui, né? Que é alguns dilemas da biologia moderna, né? Ou seja, apesar de, como vocês viram no conceito anterior, todos esses quesitos aqui para enquadrar uma entidade como ser vivo, ela depende de modo direto ou indireto de um grupo de moléculas especiais, os ácidos desoxirribonucleicos, ou seja, do DNA. Então, muitos aventam o seguinte, que a presença de DNA ou de forma equivalente, o RNA, né, é, na atualidade, uma condição necessária à definição de ser vivo. Né? Isso aqui é indiscutível. Né? Contudo, discute-se ainda se a presença de forma potencialmente funcional dessa molécula, ou seja, se somente a presença da molécula é uma condição suficiente para definir um ser, para defini-la como uma entidade viva, né? E aqui nós temos uma eletromiografia de transmissão trabalhada digitalmente, né? Ela foi colorida, né? Nessa nossa área, a gente não usa o termo colorido em casos onde nós temos que curar lâminas, tá bom? Mas aqui ela foi colorida digitalmente, tá bom? Então, só para dar um exemplo, meu bacteriófago é um vírus de DNA específico de bactérias, né? Então, a classificação dos vírus como seres vivos ou não ainda encontra-se incerta, tá bom? Bem, aqui só para vocês terem um exemplo, aqui é o bacteriófago injetando o seu material genético na bactéria, né? Aqui seria a bactéria, aqui seria o bacteriófago. Esse material genético vai se fundir ao material genético da célula hospedeira, né? Da bactéria, para que ocorra a construção de outras unidades virais, até que há tantas unidades virais aqui dentro da bactéria
que ela acaba lisando e morrendo. Tá? A maioria dos vírus ocasiona isso. Então, como vocês viram, as células são lisadas, né? No fim, acaba se lisando as células, né? Porque a produção do vírus é muito rápida, ocorrendo no interior das células muitas partículas virais, e essas partículas virais acabam rompendo, né, a membrana celular da célula, e o que nós chamamos de lise acontece, né? Há outros. Então, como vocês estão reparando aí nos esquemas, né, nas animações, todo vírus precisa ter uma proteína, né? Nós chamamos também de substrato, que se encaixe na célula hospedeira de forma específica. É importante salientar, então, que todos os vírus, nas ilustrações que vocês estão vendo aí, possuem proteínas, né, na sua cápsula ou na sua membrana plasmática, né? Essas proteínas são como chaves. Elas precisam interagir com proteínas da membrana celular da célula hospedeira de forma específica, como chave fechadura. Então, as proteínas virais são a chave, e as proteínas que são os receptores de membrana das células são as fechaduras, né? Então, tem que ocorrer essa interação chave-fechadura entre célula hospedeira e vírus. E muitos vírus possuem essa bendita chave, né, que abre a fechadura da célula para que eles penetrem dentro dela e consigam se multiplicar, né? Dependendo do vírus, as fechaduras são específicas para determinadas células, como, por exemplo, o vírus da imunodeficiência adquirida, o HIV, que possuem muitos receptores, muitas proteínas específicas para os receptores daqueles soldadinhos de defesa, aqueles linfócitos que nós chamamos CD4, né? E, uma vez destruindo os linfócitos 4 ou CD4, o indivíduo perde a sua imunidade, tá bom? Então, basicamente é isso. Essa aula é uma introdução à biologia molecular da célula. Nós vamos falar depois dos bloquinhos, especificamente dos bloquinhos de construção, né, da célula na próxima aula. Eu estou repartindo muito essas aulas, né? Geralmente todas essas aulas que eu dei até hoje, eu faço em 2 semanas, né? É para que o vídeo não fique muito enjoativo, né? E muito cheio de informações, né? Então vocês podem aos poucos irem consultando os livros, estudando, etc., né? É importante, antes de me perguntarem alguma dúvida, consultar o livro. Ou agora, na geração de vocês, né, dá para ver pelo Google, né, dá para pesquisar absolutamente tudo, né? Então, na minha época, eu tinha que consultar as enciclopédias, né, a Barça, etc., enciclopédia britânica, enfim. Então, nós paramos por aqui hoje. Muito obrigado pela atenção, que vocês tenham um domingo ótimo, maravilhoso. Tentem, então, estabelecer uma rotina, que é muito importante, tá bom? Para vocês continuarem com o psicológico estável, tá bom? Ao acordarem, tomem banho, troquem de roupa, não fiquem de pijama o dia inteiro, não se exponham tanto às informações, né? E tentem não ficar muito tempo na internet, né?
Aproveitem esse tempo para conversar com a família, com a mãe, fazer coisas que vocês não teriam tempo para fazer, né, diariamente. E como eu já disse, aproveitem o tempo para fazerem cursos, né? Existem muitos cursos que estão sendo abertos, né? Principalmente de inglês, né? Que, como eu já disse, inglês é importantíssimo para a nossa profissão, tá bom? Um abraço, fiquem bem. Se precisarem de alguma coisa, só entrar em contato. Abraço, tchau, tchau.